Servidores efetivos e magistrados nomeados a partir do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo estão obrigados a fazer a escolha por um dos regimes previdenciários. A Preves fica encarregada de apresentar o plano de benefícios e fornecer o documento oficial para que os novos servidores façam a opção e tomem posse no Judiciário. Essas decisões estão publicadas no ato normativo assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Sérgio Bisotto. Para aqueles que já estão em exercício, a opção é facultativa e pode ser feita em até 180 dias após o funcionamento da Preves. O presidente, Alexandre Vernesbar, esteve no Tribunal de Justiça e tirou dúvidas. Nós vamos conversar sobre previdência complementar, como a Adriana já falou. Eu fiz um esquemazinho aí, bem rápido, também não vou tomar muito tempo em fazer uma contextualização muito ampla de bases constitucionais, até porque eu não sou advogado, né? Fico com medo de falar alguma besteira, né? Ainda mais numa casa de leis aqui, né? Mas então, bem rapidamente, uma fundamentação legal, depois a gente conversa um pouquinho sobre o sistema de previdência no Brasil, né? Aí a gente coloca o regime de previdência complementar dentro desse sistema, vou abrir aqui um pouquinho, e depois, por que nós estamos adotando o regime de previdência complementar no Estado do Espírito Santo? Isso é uma pergunta importante. Talvez boa parte das explicações que tem aí, de uma forma geral, o público leigo não preste atenção nisso, mas é importante a gente saber. Depois a gente fala da Preves, algumas características da fundação, e a gente entra nas características que a legislação estadual do regime de previdência complementar traz e como que ela se procede dentro e para todos vocês. Lembrando que o Adriano colocou, qualquer momento, pode parar a pergunta, porque eu acho que fica mais dinâmico, fica mais fácil a gente esclarecendo as nossas dúvidas. Por favor, Daniel. Fundamentação legal. A base da Previdência Complementar, né, está lá na Constituição, né, e aí efetivamente alterada pela Emenda 20 de 98, lá no seu artigo 202, que ele coloca o regime de previdência privada de caráter complementar. Então, a previdência privada é privada, igual qualquer outro regime de previdência complementar que tem no mercado. Tanto que a fundação é uma fundação de direito privado. Ela tem natureza pública porque ela está vinculada aos servidores e aos poderes do Estado. Então, mas é uma entidade que está fazendo um regime, que está participando de um regime privado, de natureza complementar. Por quê? Porque ele vai complementar uma base salarial previamente definida na própria lei. Continuando, organizado de forma autônoma em relação ao RGPS e também ao RPPS. Até porque, vamos dizer, se tivesse o RPPS agregando o regime de previdência complementar dentro, poderia gerar problemas ao Estado, por exemplo, uma fiscalização da Previ que poderia interditar e nada aconteceria e reflexos viriam no Estado em relação a repasses e aí sucessivamente. Então, a previdência complementar é de forma autônoma, então ela vai ter uma fundação própria. Exceções a isso é se o RPPS, por exemplo, do Estado do Espírito Santo, estivesse dentro de uma organização não governamental, como acontece no Estado do Paraná. Né? A Paraná Previdência, que é o RPPS do Estado do Paraná, ela é uma organização não governamental. Né? Ela já é privada por natureza, então ela pode agregar. Né? Mas fora isso, não. Como o nosso RPPS é uma autarquia pública, né? Ele não pode agregar a previdência complementar dentro, por isso a necessidade de criar essa nova fundação. Será facultativo. O regime de previdência complementar é facultativo, ele está instituído no âmbito do Estado, né? Mas se você quiser participar dele ou não, a opção é sua. E nós vamos ver qual é o reflexo, né, de participar ou não participar. Né? Então nós vamos conversar isso um pouquinho mais à frente. Né? Baseado na constituição de reservas que garante o benefício contratado e regulamentado por lei complementar. E aí é a mesma base que você tem no RPPS. Eu tenho que constituir reserva suficiente para pagar um complemento de aposentadoria para aquele servidor quando do momento da sua aposentadoria, caso ele opte por esse tipo de benefício. Com isso surgiu, com esse artigo que tem uma visão geral, surgiu a Lei 109, né,
em 2001, que é uma lei complementar à Constituição que regulamenta exatamente as atividades das entidades fechadas de previdência complementar no âmbito brasileiro. Por favor. Continuando ainda pela emenda 20, lá no parágrafo 4º do mesmo artigo, você tem que a lei complementar disciplinará a relação da União, Estados e municípios, né, Distrito Federal, inclusive autarquias e fundações, sociedade de economia mista enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência complementar. Por esse parágrafozinho específico, surgiu a lei, no mesmo momento da Lei 109, surge a Lei 108, que regulamenta apenas as entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública. A 109, ela tem tanto para natureza privada quanto natureza pública, e a 108 somente para aquelas de natureza pública. Então, foi através desse parágrafo do 202, por favor. Quando veio uma nova reforma com a emenda constitucional 41/2003, né, que foi uma bem mais significativa para a Previdência, né, vocês todos aqui devem ter contatos tranquilos com a RPPS, você sabe que foi com essa emenda que acabou a paridade, a integralidade para os novos servidores que entram a partir dessa data, não tem as mesmas regras de aposentadoria que tinham. Essa foi uma emenda mais pesada em referente à Previdência. Ela também trouxe uma alteração lá no artigo 40. O artigo 40 é um artigo do RPPS, do Regime Próprio de Previdência Social, né? Ela trouxe, né, no parágrafo 14, ela trouxe lá, a União dos Estados, Distrito Federal e municípios que instituam um regime de previdência complementar que já tinha sido posto anteriormente para os seus respectivos, para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, e aí, aqui é importante, eu botei até de verde ali, botei em outra cor, para os seus servidores em titulares de cargo efetivo. Ele não está falando se é antes ou depois, ele está falando de uma natureza erga omnes, vale para todos aqueles que estão. Isso é importante porque aí, mais à frente, na hora que vem a Lei 711, que é a lei do Estado do Espírito Santo, a gente tem que pensar não só nos novos servidores, também como os servidores anteriores ao início do funcionamento. Por isso, a gente parte dali. Poderão fixar o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas em função do limite máximo estabelecido dos benefícios do regime geral de previdência social. Quer dizer, você estipula aqui o teto, até onde vai a competência do IPA-JM, e a partir desse limite que passa a ser a competência da Preves. Então ficou também estabelecido na nossa lei, né, que até o limite de hoje do teto, que é 4.390,24, é o âmbito do IPA-JM para os novos. Depois a gente vai separar bem isso. E acima disso, são as bases para a previdência complementar em função da Preves. Por favor. Né? No parágrafo 15, ele traz a previdência complementar vai ser implementada no Estado, tem que vir através de uma lei complementar. Quem vai fazer isso? É uma lei complementar que tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. E foi o que foi feito. Né? Aqui no Estado do Espírito Santo, nós somos inovadores em relação a isso. Por mais que a lei, né, por mais que o Poder Executivo tivesse, né, constitucionalmente garantido pela sua própria vontade de fazer a lei, ao contrário do que já aconteceu em outros estados, aqui foi uma lei construída por 8 mãos, vamos pensar assim. Né? Então, nós constituímos um grupo de trabalho, né, e esse grupo de trabalho não tinha apenas servidores do Executivo. Esse grupo de trabalho tinha servidores do Executivo, servidores do Legislativo, servidores do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Né? No Executivo tinha pessoas da PGE, da SEGER, né? Quem mais? PGE, SEGER, Planejamento, né? Eram basicamente esses três, Fazenda, né? E a mesma coisa aconteceu nos outros poderes, né? Os presidentes desses outros poderes tiveram a liberdade de indicar quem o quisesse para participar desse grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho,
né, fez a modelagem da Lei 711, que foi para o governador do Estado. Então, por mais que a garantia constitucional do Poder Executivo ter essa iniciativa por ele mesmo, não foi uma lei construída pelo Poder Executivo. Foi uma lei construída pelo Estado de uma forma geral, por todos os poderes que estão dentro desse Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, e eu, na época, estava pelo Instituto de Previdência do IPA-JM, que eu era o diretor de benefício, o diretor técnico do IPA-JM. Então, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, couber por intermédios de entidades fechadas de previdência complementar que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefício. Aí vem outra informação importante, na modalidade de contribuição definida, que é uma outra diferença. Quem entrou no Estado até então, né, só estava vinculada ao IPA-JM, né, no que se chama de benefício definido. Você já sabe lá na aposentadoria quanto você vai ter. Quem entrou até a emenda 41, né, tem uma série de regras de aposentadoria que você pode ter, inclusive entre elas, algum modelo de integralidade. Integralidade e paridade. Quem entrou depois da emenda 41 vai se aposentar por 80% das maiores contribuições no período de julho de 94 até a data da aposentadoria e vai. E isso comparado com o último provento dos dois, o menor. Né? Então isso é o que acontece ali. Né? Isso no benefício definido. Quando você vem para a contribuição definida, você não sabe com quanto você vai se aposentar. Vai depender de você. Né? Então você sabe que até o limite do teto, quem vai lhe garantir é o IPA-JM. O que exceder o teto, quem vai lhe garantir é você. São as suas contribuições individuais que você fizer para você mesmo, e aí é uma grande diferença entre os dois regimes, que o RPPS é um regime de natureza solidária. Ele é coletivo. Você paga muito ou pouco para uma coletividade. Né? Se chegar lá na frente não tiver condição, teoricamente, daquele valor juntado pagar o benefício, teoricamente é o Estado que tem que vir aportar. Mas você corre o risco do Estado também não ter grana e não aportar nada, como já aconteceu fora do Brasil e está acontecendo já em alguns estados brasileiros. Né? Então isso pode acontecer. Na contribuição definida, não. Na contribuição definida, a sua contribuição é sua, é para você. É como se dentro do regime houvessem 35 mil caixinhas diferentes. Então eu estou contribuindo com R$50, eu estou contribuindo R$50 para mim. Vai para o meu extrato e meu nome e aí sucessivamente. Então eu sei efetivamente o quanto que eu tenho. E essa caixinha sendo levada no tempo ao futuro, né, vai gerar um montante de recurso que vai pagar a minha complementação. Dependendo de como eu construir isso, eu posso ter menos, eu posso ter igual ou posso ter mais. Né? Isso depende de quanto eu pago, por quanto tempo eu vou pagar. Né? É meu. Né? Aí tem algumas particularidades que é melhor a gente, lá na frente, a gente vai conversar mais sobre isso, a gente toca isso. Só volta um pouquinho. Dentro desse contexto, né, Espírito Santo não está fazendo nada inovador. Né? Talvez o método dele levar a lei seja um método diferente. Né? Mas o primeiro ente federado que instituiu a Previdência Complementar foi São Paulo. Puxou o barco. Logo depois veio a União. Né? Depois veio o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos sendo, considerando a União, o quarto colocado. Considerando os estados, nós estamos sendo o terceiro, o Estado do Espírito Santo. Minas Gerais já aprovou sua lei, só falta implementá-la. Né? Já está discutindo com a Previc o seu plano de benefício. O Ceará também já tem lei. E tem outros N estados já preparando as suas próprias leis. Então, eu imagino que no cenário de hoje, há um ano, quase a totalidade dos estados brasileiros já vão estar efetivamente dentro do regime de previdência complementar. Por favor. Sistema de previdência.